Qual o nome da senhora? Maria. O que aconteceu, dona Maria? É que eu vim para a igreja para lutar pelo meu filho Joel, né? Que ele tinha problema com a bebida, então ele me deu muito trabalho, né? Mas eu nunca perdi minha fé. Eu lutei por ele bastante tempo, todo mundo falava que não tinha jeito, que ele era um caso perdido, que alguns no bairro até chamavam ele de tranqueira, né? Que ele, como eu já falei algumas vezes, ele era uma tranqueira. Então, mas eu não acreditei naquilo. Eu cheguei aqui no altar e lutei por ele e falei para Deus, falei, já que o Senhor é o Deus que eu estou servindo, então, se o meu filho serve para o Senhor, então o Senhor fica com ele e usa o resto da vida dele. Se não servir, o Senhor tira ele desse mundo, salva a alma dele, leva ele embora, porque do jeito que está não dá mais para a gente viver. Então, aí eu lutei muito tempo, foi uma luta bem grande. Mas, graças a Deus, Deus sempre me honrou, sempre fui fiel a Deus, né? E Ele fez a obra na vida do meu filho. Hoje ele está aí, é um homem de Deus, né? Então, aquele que está ali é o filho da senhora? Sim. É o Joel? É o Joel, o meu filho. Por favor, vem cá. Pode vir com a esposa. Deixa eu ficar. E aí, como é que foi essa história? Então, pastor, eu fui viciado durante 10 anos, né? Alcoólatra. Eu bebia mesmo. No começo era só sexta. Depois começou a ficar pior. Eu bebia de segunda a segunda. Então, assim, eu trabalhava e todo o dinheiro era pro álcool, pro vício, né? Foram 10 anos assim. E cada vez ficando pior. Então a vida, até meus familiares, as minhas irmãs se afastaram, as pessoas se afastaram de mim porque eu fiquei um pouco agressivo. Então eu queria conversar com a minha mãe só quando eu estava alcoolizado. Então foi uma vida assim de muito sofrimento para minha mãe durante 10 anos. Só que ela perseverou, lutou e daí com o tempo eu falava para ela assim, eu não vou não, mas quando eu for para a igreja eu nunca mais vou sair. E isso já fazem 14 anos. E aí a esposa como é que era nessa época aí? Então, a gente não se conhecia não, pastor. A gente se conheceu aqui na igreja. Eu já era obreira, eu já tinha bastante tempo de obra quando eu conheci o Joel. E aí ele se libertou, né? E depois ele foi batizado com o Espírito Santo, tudo. Teve toda a transformação de vida. E aí a gente namorou, né? E nós nos casamos. Então quer dizer que lá fora... Vem cá, a mãe, fica aqui, por favor. Então, lá fora, ele era conhecido como tranqueira. Tranqueira, era. Até a pessoa da minha família mesmo, que eu não vou revelar o nome, chamava ele, falou, o único filho homem que você tem virou uma tranqueira. Todo mundo aí chama ele de tranqueira. E o ponto do ônibus, que eu dizia quando eu vinha na igreja à noite, era na porta do bar. E ele estava lá quase caindo, lá, debruçado em cima do balcão, caindo de bêbado. Aí eu descia do ônibus e ia embora para casa e os colegas dele ficavam tudo rindo de mim, né? Falava, tá vindo da igreja, olha o filho dela, que estado que está aí. E eu não perseverei, né? Eu falei para Deus, falei assim, um dia o senhor eu vou ter muito orgulho do meu filho, porque é o único filho homem que eu pedi para o senhor me deu, então agora... está na mão do senhor faz o que o senhor quiser. A senhora lutou com toda a força por ele. Aí um dia eu cheguei aqui nesse altar, do jeito que estava aqui, e bati as mãos ali no altar e falei para Deus, eu pedi um filho, todo mundo está chamando ele de tranqueiro, então eu entrego ele para o senhor faz o que o senhor quiser. E aí foi quando ele se converteu, dali 2 meses ele se converteu. E você tinha essa noção, Joel, quando as pessoas te chamavam de tranqueiro, você sabia disso? Não, ele não sabia. Não sabia. Eu não sabia porque, assim, eu vivia alcoolizado, né, pastor? Eu vivia alcoolizado de manhã, de tarde, de noite. Eu saía do bar com a sujeira, quando o dono do bar estava fechando, varrendo o bar. Eu não tinha noção, assim, porque eu vivia alcoolizado quase o dia todo, praticamente. Não tinha noção de nada. Como que era para a senhora, na situação de mãe, ouvir outras pessoas, inclusive até familiares, chamando o filho da senhora de tranqueira? Era muito doído, né, pastor? Porque sempre eu quis um filho homem. Deus da minha primeira filha mais velha, sempre eu quis um filho homem. E quando ele nasceu, então eu me apeguei muito, que a gente não servia a Deus, né? Servia o Deus do mundo. Então eu me apeguei muito a ele. Então eu fazia dele o meu Deus na época. Aí quando eu tirei o coração dele,
Aí Deus fez a obra, hoje está aí esse homem de Deus aí, fazendo a obra. Como é que está hoje? Abençoado, casado, abençoado, mudado. São 13 anos, 14 anos, sem nenhum vício, sem nada. Transformada a vida.